Fala galera, seja bem-vindo a mais um episódio do Querigma Talk, esse podcast que a cada episódio traz um anúncio extraordinário. Eu sou o Bruno e não estou sozinho, estou com meu brother Ronaldo. Fala galera, que prazer estar aqui com vocês, mais um episódio muito especial, onde a gente vai aprender muito, né Brunão? Demais, a gente está na expectativa muito grande, nós que já passamos e sempre estamos sendo moldados nesse tema de liderança, né? Verdade. Hoje vamos aprender um pouquinho mais sobre isso, vai ser muito bom. Liderança, pastorado, porque Exato. Eu sei que no coraçãozinho do Bruno ali queima uma, né, pelas ovelhas de Jesus, também, né? O seu também queima mais ainda que o meu. Então, amém. Vamos aprender hoje aqui com uma pessoa especial que eu já quero apresentar, posso? Boa, por favor. Vamos lá, galera. A gente tá aqui com o pastor André. Ele é pastor da Igreja Bereana, Belmonte, em Osasco. Ele é casado, é pai do Miguel, de 7 anos. É corintiano, infelizmente. Nem todo mundo que a gente traz aqui, galera, é liberto 100%. Aquele né? Que começou a boa obra. Até o final ainda vai completar. Completa. Deus é misericordioso. E ele é um pastor que fala muito na internet. Tem projetos de liderança, de falar sobre liderança. E hoje ele veio compartilhar com a gente seus conhecimentos, tanto no pastorado quanto de liderança de pessoas. Então, bem-vindo, pastor André. Bem-vindo. Bruno, Ronaldo, primeiramente, obrigado pelo convite de vocês, você que está nos assistindo também, estou muito honrado com isso, eu gosto bastante de bater papo, de conversar, de compartilhar coisas, e eu creio que hoje nós poderemos aprender uns com os outros aqui um pouquinho mais. Esse sou eu aí que o Ronaldo falou. É corintiano, né? Fazer o quê? Meu pai que é corintiano também, corintiano não tem escolha. Eu já falei pro meu filho. Nasce, né? Não, já falei, você pode escolher o time que você quiser, mas vai ter que morar numa outra casa também. E com 7 anos é difícil, né? É abandono de incapaz. Aí ele virou corintiano também. Então é assim que funciona, tá vendo? Por isso que a torcida é grande. A minha filha, todo jogo que ela assiste, eu falo que o que tá perdendo é o Corinthians. Então eu tô ensinando ela que o Corinthians é perdedor. Qualquer jogo. Quem tá perdendo? Eu falo, é o Corinthians. Eu vi um cara palmeirense esses dias que ele falou, olha, eu vou dar a opção pra minha filha escolher o time que ela quiser, inclusive eu tô levando ela numa loja agora e falei pra ela, a cor que você quiser você pode pegar. Levou ela numa loja de Palmeiras. Qual que você quer? Eu quero esse aqui, tá vendo? Ele escolheu o que ela queria. É muito bom, estratégia. São estratégias que a gente vai aprendendo no meio do caminho. Tá vendo? E, pastor, pra gente começar, a gente falou agora de futebol e vamos falar de liderança. Abel Ferreira é o melhor líder que você vê no meio do futebol. Coração, como é que é? Cabeça fria, coração quente, né? É bíblico, não é? É bíblico. Cara, o Abel, olha, olha como é que a gente começa. Isso tava no roteiro, viu? Tava. Ele mandou pra mim. Tava logo depois de Gênesis. Cara, mas ó... Eu não sou um louco, né? Sou um louco, bando de louco do Corinthians, mas eu não sou um louco na vida normal. O Abel e a Leila, eu considero como, assim, depois de Bebeto e Romário, acho que a melhor dupla que, cara, casou demais, assim. A Leila, a melhor dirigente que eu vi do futebol brasileiro, nunca vi ninguém igual. Sim. E o Abel, um dos melhores técnicos. Eu vi o Luxemburgo, eu era moleque quando eu comecei a ver, é um cara que eu achava um fenômeno também. Sim. O Guardiola é o Guardiola, né? É outra prateleira. É outro nível. Ele teve o Messi, então se eu treinasse o Messi, acho que eu também teria bons resultados. Mas o Abel, eu considero acho que o melhor que eu vi, assim, porque ele mudou os caras, né? Ele transformou o Daverson num campeão da Libertadores, o Bruno, como é que é lá, o Breno Lopes. Olha os caras, né? Então, ele é um fenômeno. Um gestor de pessoas, né? Isso ele sabe fazer muito bem, né? Exatamente. Eu não gosto do Diniz, o pessoal fala que o Diniz também é esse gestor, mas eu acho que ele é meio... Também não vejo muito ele como um gênio, como falam, não. Não vejo porque uma coisa que eu acho que é a diferença dele pro Abel... Ó que da hora, né? O podcast fica meio... Uma diferença dele pro Abel é que o Diniz, ele entra em embate com o atleta. E aí a gente tá falando de liderança já. Teve aquele caso do Tietê, teve entre outros casos, assim. Já o Abel, não. Eu nunca vi o Abel entrando em conflito com o atleta. Exato. Ele entra com todo mundo que tá contra o atleta dele. Verdade. Então ele briga com o juiz, ele briga com o adversário, ele briga com a torcida, ele briga com Deus e o mundo, mas ele protege o atleta. E isso pro liderado, saber que o líder
tá com ele, mesmo que ele esteja difícil, alguma coisa, fortalece a amizade. O cara fala, eu não tô bem. O Abel teve vários momentos que ele manteve alguns atletas no elenco, o Veiga mesmo tava ruim e manteve lá. É verdade. O Marcos Rocha, o Rony, o Mike, os caras problemáticos, o Everton. Muitos outros técnicos teriam tirado o Everton nos últimos erros dele, principalmente contra o meu Corinthians, né? É verdade. Que virou o pai do Palmeiras esses 4 jogos, tomou nenhum gol de vocês. Eu tava tão bom até agora. Caramba, mano. É que de vez em quando vem a sanidade em mim, ficar elogiando o Palmeiras, meus amigos aí já vai cortado. Mas a gente tá brincando, falando um pouco de esporte, mas liderança é isso, né? A proteção que um líder causa nos seus liderados gera uma confiança no grupo. Exato. E uma confiança em pensar, cara, se eu falhar, eu tenho o professor lá que vai me ajudar, a equipe tá fechada comigo, então eu vou arriscar, que é o que ele sempre fala, né? Eu não peço nada de vocês a não ser arriscar. Exatamente. Então acho que isso é muito legal, você passa uma confiança pros seus liderados. E fora que potencializa, né? O cara às vezes ele não joga tão bem, mas o líder certo na vida dele, na carreira dele, potencializa os talentos dele. Então o cara aparece, né? O Rony é um exemplo. Exatamente, cara. Você pega vários atletas, você fala, como é que deu certo? Quem faz muito isso também é o Dorival. Quando ele tava no São Paulo, você via lá alguns atletas que o Pablo Maia, o próprio Luciano, que de vez em quando tem um outro lampejo, mas com o Dorival, os caras funcionavam muito. Eles sobem de nível. Você tem quantos anos, Ronaldo? 30. Você? 33. 33. Então, eu tô com 35, é mais ou menos a mesma idade. Mas em 2002, quando você tem o Filipão lá com a família Scolari, que ganhou a Copa, cara, ele não levou o Romário, que era simplesmente o Romário, todo mundo levaria, e ele abraçou os caras abraçaram ele, e o que o líder fez? Tanto que depois ali você não tem nenhum, tirando Ronaldinho e Rivaldo, você não tem nenhum outro atleta de ataque, claro, os laterais eram muito bons, mas ele levou Kleberson, que virou, o cara foi titular na final, Gilberto Silva virou o que virou, jogadores que ele confiou, Belete, o Anderson Polga foi campeão do mundo. Não dá pra acreditar nisso. Tanto que o pessoal fala que em 2002... o maior rival da seleção brasileira era o time reserva da seleção brasileira. Foi o único time que eles não conseguiram ganhar. Verdade. Os caras amassavam no treino. Verdade. Muito legal. E a gente cita esses bons exemplos de líderes, né? Como treinadores, trazendo pro lado cristão. Você enxerga que os líderes que estão em mais evidências cristãos, que a gente acompanha pela internet, rede social, eles estão dando bons exemplos? Estão sendo bons líderes também, os cristãos? Cara, é que hoje quando a gente fala de liderança, o comum é misturar muito o engajamento com ser um bom líder. Então o que acontece? Hoje você pega não vou citar nome aqui por ética, né? Sim. Mas você pega às vezes um cara que ele tá numa batalha de rima num dia, ele se converte, glória a Deus, ele se converteu, mas por ele ter muito engajamento nas redes, ele já tá pregando em conferência, ele já tá pregando em igreja, daqui a pouco ele é consagrado pastor, em período muito curto. E eu não tô dizendo que ele não pode, só que nós temos que saber lidar com as coisas, porque eu sempre digo que uma coisa é o seu testemunho. A mulher samaritana, ela encontra Jesus e ela já vai testemunhar, ela é uma testemunha do que Jesus fez com ela. Mas para liderar, toda vez que você vê na Bíblia um líder, ele teve um período de preparação. Você tem Moisés, você tem Paulo, ninguém pegou e já foi. Por quê? Porque uma coisa é você testemunhar o que Jesus fez na sua vida. Outra coisa é você ensinar, é você preparar uma outra geração. Para isso, eu sempre digo que precisa ter uma preparação. Só que hoje se confunde muito o engajamento, uma popularidade. O cara tem 1 milhão de seguidores, ele é um líder da nação. Não, ele não é um líder da nação. Ele é um cara cheio de seguidores. Sim. Nós olhamos aí, você pega na seleção brasileira, o Neymar, vou voltar a falar de futebol, mas o Neymar, o jogador mais badalado, tudo, mas nunca foi um líder. Tanto que quando o Tite deu faixa de capitão pra ele, deu o que deu. Porque não é um líder. Não. Líder, ele não é forjado só porque ele é popular. Normalmente o líder é forjado até no oculto, e a liderança dele faz com que ele apareça. Mas ele não, o pastor Walter, ele sempre diz pra gente, quando eu não faço de vocês pastores, eu não tenho essa capacidade, ele diz, eu reconheço aquilo que Deus está fazendo. Então você está liderando ali, você está cuidando de jovens, você está cuidando de criança, e de repente Deus começa a fazer algo na sua vida, eu como seu pastor, ele diz, eu vou e reconheço aquilo. Ou seja, você não separa um líder você separa por quê? E isso é o que eu vejo, e aí o problema
Eu não gosto de dizer assim, esse aqui tá dando mau exemplo, esse aqui tá dando bom exemplo, mas todo mundo que faz só pela performance, uma hora ou outra vai dar mau exemplo, porque não vai ponderar as coisas. Eu vou lá no podcast, eu quero fama, então eu vou falar um monte de coisa. Não, eu respondo por pessoas. Eu hoje não respondo por mim, eu digo nas redes sociais. E minha esposa me faz questão de lembrar isso. Quando eu quero fazer alguma coisa por fora, assim, quero falar alguma coisa que eu não tinha que falar lá, cuidado, você não responde só por você. É verdade. Você não use a sua plataforma para se crescer, mesmo que ela não seja grande. Mas entenda a plataforma como representar pessoas. Então, quanto mais seguidores tem, tome cuidado. O que eu não vejo em muitos. Isso é o que eu penso a respeito de liderança. Interessante, pegando esse gancho do bom exemplo, se dá bom exemplo, a que você pode colocar a responsabilidade na questão da má fama dos pastores? Por quê? Eu sou jovem ainda, mas eu escuto muito falar nas igrejas que eu vou... mas antigamente ser pastor era um sinal de respeito, as pessoas respeitavam pelo nome, pela conduta. Hoje você fala que é pastor, a pessoa já pergunta, então, quantas pessoas dão dízimo pra você? Vem esse tipo de pergunta. Então, pra você, André, o que você sente quando você diz que é pastor para as pessoas? Você sente mais respeito, mais desconfiança? Para as pessoas que não são cristãs, eu digo. Como é que você acha que tá esse cargo de pastor, ser pastor? Desculpa. O que eu vejo uma coisa assim eu ouvi uma vez de um cara, eu achei muito interessante. Ele disse que tudo aquilo que te ofende muito é porque no fundo você também acredita um pouco. Eu não acredito num pastor que seja esse cara que rouba, que tudo. Mas tem lobo. Sempre vai ter um lobo. Jesus falou do que é o lobo e do que é o pastor, do que é a ovelha. Ele deu classificações para cada um. Então os lobos, eles sempre vão existir no meio do pastorado, no meio do futebol, no meio da medicina, as pessoas erradas. Então quando eu chego em algum lugar, normalmente eu não gosto de dar essa carteirada. Eu não vou colocar lá na minha bio lá, pastor André, no meu nome. Eu coloco André. Eu sou pastor, eu estou pastor. Primeiro eu sou o André, eu sou marido, eu sou pai, eu sou filho, eu sou amigo. E Deus me permitiu, pela graça dele, ser pastor. Eu sei de todas as responsabilidades que eu vivo, de toda a luta que eu passo. Não romantizo a luta, porque eu vejo que muita gente também... Nossa, eu sou pastor e como minha vida é sofrida, você tem que ver... Não é tão sofrido. Tem acontecido muito isso, né? Tem dificuldades como qualquer outra área. Tudo aquilo que você se propõe a fazer com excelência, você vai ter dificuldades. E quando você lida com pessoas, as dificuldades aumentam. Sim. Logo, eu vejo que essa questão do desuso ou do problema... É por dois lados. Primeiro porque gente aproveitadora. O pessoal viu o nicho da igreja. A igreja se tornou um grande nicho. O church money cresceu muito. Então o cara tá ruim lá, ele vai lá, faz um feat com gospel. O outro, não sei o que, ele vai lá, vai numa igreja. Chega a época de eleição, todo mundo caça um púlpito. Por quê? Porque a igreja tem muita gente. Nós somos hoje, sei lá, 70% cristãos no Brasil. Massa evangélica enorme. Logo, o mundo, ele vai procurar esses nichos. E o outro lado que eu vejo é assim, é um povo que recebe o que merece. Eu sempre brinco, o pessoal fala assim, o Brasil tá problemático e tal. Eu falo, você viu como é que é o brasileiro no dia a dia? Ele gosta de levar vantagem, então ele tem o político que ele merece. Alguns vão ter o pastor que merece. Eu converso muito com pessoas que foram feridas, que dizem, olha, eu fui ferido pela igreja. Eu falo, olha, isso acontece. Não tô dizendo que você não pode ser ferido, mas assim, por que você foi ferido? O que te prometeram? O pastor me prometeu que se eu desse 100 eu teria 1000. Então puxou de um coração aí desejoso de ter uma vantagem fácil. O pastor me prometeu que se eu fizesse 7 dias de campanha eu receberia uma esposa, e eu não recebi, eu me machuquei com a igreja. Então você vê que o alimento do golpista é a fome da vítima. Então assim, palavra. Daquilo que foge, o nosso exemplo maior de pastor é Cristo. O que Jesus fez? Jesus, ele ensinou que ele dá a vida pelas suas ovelhas. Olhe para o seu pastor, veja onde ele dá a vida ali, se ele dá o exemplo, se ele se parece com Cristo. Paulo diz, sejam meus imitadores, pois eu sou de Cristo. Não tá imitando Jesus? Pica a mula, cara. Eu falo, mete o pé. Não, mas ele falou que eu vou ser amaldiçoado, né? Que tem igreja que o pastor fala, eu vou ser... Não, irmão, a maldição não pertence a homens. Deus é o dono de tudo.
Então, é esse meu pensamento a respeito dessa má fama que alguns pastores têm, mas tem um povo meio sem noção também. Né? O povo fala muito, né, sobre seus líderes, né? Acho que é bem por aí. Sim. Bora pros patrocinadores? Bora que a gente já introduziu o assunto. Vamos falar aqui de quem abençoa nosso projeto. Legal. Escola Renova primeiro, né? Boa. Essas escolas aí que são as melhores escolas de Carapicuíba e região, Escola Renova Kids e Colégio Renova, ensino infantil, fundamental 1 e 2, escolas que estão crescendo com ensino Mackenzie, ensino cristão, verdadeiro. Se você quer uma transformação de vida para o seu filho, aprendizagem, um ensino pedagógico completo, essas são as escolas. Entre em contato com eles no Instagram, no WhatsApp. Nesse mês de outubro começa as matrículas para o ano que vem, então corre lá, senão você vai ficar sem vaga. E se você falar o nosso nome lá, você vai ter um descontinho. Então corre lá para você não perder o seu desconto. Deus abençoe para essas escolas aí que são nossos parceiros há muito tempo. Bênção demais. E Filhos do Rei Brasil, são camisetas cristãs com propósito, galera. A gente sempre fala deles aqui, eles têm camisetas lindas, sempre com uma mensagem, sempre com um texto bíblico, uma estampa em forma de mensagem. E a gente fala sempre, né? Você às vezes vestir uma camiseta e pegar um metrô, pegar um trem, um ônibus, ali você já tá de certa forma pregando o evangelho pra alguém, você já vão ver que você é um cristão, ou alguém pode ser tocado pela mensagem. Então, vai conhecer lá Filhos do Rei, eles entregam aí em muitos lugares, chama no WhatsApp, tem aqui o número deles, tem o Instagram, vista sua fé, compartilhe a esperança. Filhos do Rei, vista o propósito, vista e viva a verdade. Falando nisso, só puxando um gancho de um testemunho, um amigo meu tinha uma Bíblia, aquela Bíblia em quadrinhos, vocês já viram? Sim, Bíblia em ação, né? Ele falava que ele lia assim, né? Tipo, relaxadão no trenzão. E aí uma pessoa, tipo, meio que cutucou, que quadrinho é esse aí? Nunca vi um quadrinho de capa dura assim. Aí ele falou, é a Bíblia. O cara falou, a Bíblia? A Bíblia. E aí ele deu essa Bíblia pro cara, pegou o contato do cara e aí pouco tempo depois esse cara tava lá na nossa igreja. É o Wesley que veio aqui no nosso podcast. É o Wesley? Caramba. Não, ele que veio através disso. Ele evangelizou o cara. Ele que tava lendo. Legal, ele tava lendo. Muito legal. Então a camiseta faz muito esse papel também. De você tá andando vestindo uma marca, mas essa marca é o próprio Jesus ali escrito, né? Muito legal. Caramba, que legal. Então é isso, galera. Dá testemunho aí, às vezes, nas suas roupas, na sua Bíblia, nos seus livros e na sua conduta, claro, né? E agradecer ao Ospod Studio também, esse estúdio aqui onde a gente grava nosso projeto. É um estúdio muito bem estruturado, bem localizado. Se você tem aí também o seu projeto, tira aí do papel, né? Vem conhecer, que eu sei que você vai ser muito bem recebido aqui. Quem sabe, em breve, falando das coisas aí que Deus colocou no seu coração para muitas pessoas na internet. Obrigado, Ospod Studio. Valeu, vamos lá, vamos seguir. Pastor, como que nasceu essa vocação aí de pastor no seu coração? Foi um desejo? Ou você, como seu pastor, identificou que Deus já estava trabalhando em você? Como é que foi isso? Cara, eu nunca tive uma palavra de Deus assim que eu seria um pastor. Sou assembleiano e rola muito disso, né? Muito. Eis que te digo de mim mesmo. já chega. Tu serás... Eu nunca recebi, mas eu sempre amei pessoas, cara. Sempre gostei demais de estar com gente, sabe? Desde que eu era muito tímido na infância, mas aí eu fui desenvolvendo, né? Depois dos 13, 14 anos. E desde a escola, amava estar com gente, estava sempre ali rodeado de pessoas, servindo pessoas. E aí, em 2009, eu me converti. Minha avó me levava pra igreja quando eu era criança, depois eu parei de ir. E aí, voltei em 2009, me converti. E dali então, eu tive uma proximidade com um pastor, com um amigo, filho de um pastor. Fiquei muito amigo dele. E ali eu comecei a servir a igreja. Então, fui do teatro, comecei a dar aula na escola bíblica, depois eu fui do louvor, até que eu cheguei a ser segundo líder de jovens, depois líder de jovens, e sempre aquela preocupação com as pessoas, né? Ah, vai embora com quem? E tal, e vem cá, vamos conversar, ajudando muito o pastor. Então, isso foi me trazendo um entendimento e um gosto também pelas pessoas e falar, cara, eu gosto de cuidar de gente. E aí, em 2017, eu fui chamado para participar do presbitério, o pastor me consagrou a presbítero, comecei a trabalhar muito próximo ali também, servindo na igreja, muito próximo dos pastores, até que ele me chamou, ele falou, olha, nós vamos plantar uma igreja em Franco da Rocha e nós precisamos de alguém para tocar isso aí.
E aí eu ia toda sexta-feira de Osasco para Franco da Rocha, 60 km. Colocava lá um diácono no carro, cadeira, era uma igreja móvel, assim. E depois eu voltei para Osasco, que é onde eu tô hoje, mas fui chamado por ele, ó, André, o pastor daqui saiu, preciso de você agora aqui, você conhece as pessoas, você começou aqui. Então eu sempre digo que o pastorado na minha vida, claro, ele é um chamado de Deus, sim, mas sempre foi resultado de uma obediência vez após vez. E eu creio que eu ainda estou entendendo ainda muito do que Deus fez na minha vida. Então, o dia que alguém me pediu, André, você pode ficar na cantina, eu fui com todo o amor. E quando o pastor falou, você pode pastorear a igreja, quero que você pastoreie, eu fui com todo o amor. Aí nesse período, claro, me preparei, estudei teologia e tudo, fui me preparando para poder servir com excelência. Essa pergunta ela é interessante também, porque hoje eu vejo o jovem, porque a maioria dos pastores acho que essa chave vira nos jovens, né? Você tá ali naquela transição, saindo da adolescência, entendendo o mundo como é, querendo ajudar, querendo, às vezes, meio que, passei da fase rebelde, agora eu já tô mais maduro. Então, aí parece que vira uma chave, né, na nossa vida. E aí você entende que rumo você vai tomar pra sua vida. Mas eu vejo hoje muitos jovens que eles almejam o pastoreio, porque assim, no seu caso foi natural, as coisas foram acontecendo Sim. por causa do seu amor ao serviço. Hoje eu vejo uma inversão, eu vejo muitas pessoas com amor a esse nome pastor, aquilo que traz. Isso é ruim ou de outra forma, é uma outra forma da pessoa também conseguir ser um pastor? É muito do que nós falamos quase agora com a questão dessa visibilidade que os pastores têm. Hoje, vou pra internet, aí pego lá aqueles pastores de mega church, ou os pastores muito seguidos, aqueles caras que postam um vídeo e bomba, então eu tenho muita referência dessa geração, do Douglas, do Jesus Cope. Cara, quem não quer começar um movimento e explodir, virar mundial? E você daqui a pouco traz o Francis Chan, o Hernandes Dias Lopes no seu evento. Então, hoje eu, por exemplo, ali no bairro, eu sempre digo que nós precisamos entender onde Deus nos colocou, a responsabilidade que nós temos, o que Deus colocou na nossa mão e usar. Hoje eu sirvo uma igreja, graças a Deus, um prédio muito bacana, prédio que cabe ali seus 450 pessoas, tem um serviço durante a semana, tem pessoas que trabalham comigo hoje, uma igreja muito bem localizada, e eu sempre me pergunto, por que Deus permitiu ter isso? Como eu posso servir? Como eu posso abençoar o bairro? Como eu posso abençoar pessoas? Porque, por exemplo, tem outras igrejas. E aí as pessoas vão chegando lá e chega alguém lá onde eu pastoreio. Aí vê que eu sou um pastor integral, que isso é o quê? Menos de 5% do pastorado no Brasil é integral. Todos têm uma dupla jornada e nós sabemos a vocação, o bivocacionado. Como é difícil. Aí o cara chega lá, jovem, como você... Foi perfeito sua colocação. Me vê ali, o André tem uma vida legal... né, pra glória de Deus, ele participa de um podcast lá, ele tá sempre ali, viaja, esse ano eu fui pra Turquia, fiz ali as 7 igrejas da Ásia, cara, experiência incrível. Legal. Top. E aí o cara olha às vezes e fala assim, nossa, eu quero isso, eu quero ser pastor, porque olha o que o André tem, olha o que o Tel Hayash tem, olha o que o Alan conseguiu lá com o Sertão Clama, um movimento bacana. Então o pessoal acaba olhando pro resultado, mas não entendeu todo o processo de Deus na sua vida e tudo que a pessoa paga o preço para estar ali também. Eu temo muito. Eu gosto bastante da ideia de mais jovens querendo ser pastores, porque eu prefiro pegar alguém que está empolgado e alinhar a motivação dele do que ter que toda hora pedir para alguém, por favor, venha ajudar a pastorear aqui. Verdade. Eu tenho essa dificuldade da liderança. Então, é alinhar o coração do cara. Sabe, olha, não é pra ser um miserável, nem todo pastor é, mas também você também não vai ser o cara hypado. Entenda que Deus quer te colocar lá, pode ser que ele coloque, tem um motivo dele, Deus é Deus. Mas não acho que pastorado é isso. Porque tem os dois lados, tem um cara que acha que o pastorado é o hype e o outro que acha que ser pastor tem que viver de cesta básica da igreja, porque se ele tiver uma dignidade maior, não, ele tá roubando, que é o que nós falamos quase agora. Exato. Cara, e assim, é muito bonito isso porque
ser pastor é uma missão, né? É de você cuidar das ovelhas que não são suas, é de Jesus. E às vezes, isso se dá num contexto, tipo, às vezes é um bairro pequeno, às vezes uma igreja de uma rua sem saída, que poucos irmãos vão ali, às vezes algumas dezenas. E às vezes o cara, se ele tiver o coração na missão, em Jesus, ele vai se satisfazer naquele trabalho e ele vai fazer com amor. Sim. Mas se o cara não tem, ele vai ficar frustrado. Ele vai falar, eu queria isso que o André falou. Eu queria ser o pastor hypado. Eu queria ser o cara que viaja pra Turquia com a igreja pagando pra mim, pra gravar vídeo lá. Eu queria ser... Às vezes fica vislumbrando uma coisa que não é o ministério dele, né? E o amor pelas almas, eu acho que é isso que mantém a chama acesa, né? Exatamente. A satisfação acesa, né? Exatamente. Se não for assim, né, André? Não tem como, porque algumas pessoas me perguntam, né, o que precisa para ser um pastor? Estudar, ser bom de liderança, saber pregar? Eu falo, amar pessoas. Porque se você não amar as pessoas, pregar vai ser cansativo, liderar vai ser exaustivo, porque pensa, a maioria das igrejas você lidera voluntários. Então você lidera um cara que ele tá ali com você, de repente ele arruma outro emprego e ele não tá mais. E aí você perde um líder de louvor, você perde o seu líder da mídia, tava voando a igreja de repente, e você não pode chegar no cara e falar, abandona seu trabalho, fica aqui. Não, porque isso diz respeito a ele. Logo, tem essa dificuldade, essa luta, não dá pra viajar muito na questão só do que deu certo. Até porque dar certo no reino de Deus não é necessariamente ter dinheiro, ter fama, ter uma boa igreja, como você falou. Tem pessoas que estão pastoreando ali 5 pessoas e é o que Deus tem para ele. Eu sempre oro, Senhor, que eu seja, que eu tenha discernimento para saber quando o Senhor quer alargar a tenda e quando o Senhor quer me segurar. Quando a gente olha para Moisés, e até vem a questão do papo de Jetro, que eu fiz lá atrás, é exatamente isso. Quando o Jetro dá o conselho para Moisés, ele fala, Moisés, você é o grandão, não dá para você resolver tudo, tem que ter líder de 10, de 100, de 1000, e você vai julgar só as maiores causas. Não cita o nome ali dos líderes de 10, dos líderes de 100, dos líderes de 1000, mas quão importante foram esses homens? Com certeza. Para que Moisés conseguisse liderar o povo, porque Moisés estava ficando exausto também. O sogro dele falou, a gente não consegue ter uma conversa, que toda hora alguém vem interromper para falar que a mulher queimou o feijão e o marido quer ir embora de casa. Você acha que isso é responsabilidade sua, Moisés? Sim. E aí vou emendar essa pergunta em uma que eu acho que é bem pertinente. Falando sobre as pessoas que você pastoreia. Qual a maior necessidade que você enxerga nas pessoas hoje em dia? Emocionalmente falando, espiritualmente falando, o que mais as pessoas estão precisando? Domingo eu ministrei uma mensagem que Deus me deu. Eu tô numa série sobre as cartas de Paulo, e aí domingo eu fiz uma pausa na série por conta dessa ministração, que era uma ministração na vida de Sansão, falando sobre as distrações. Hoje eu considero que a maior luta de um pastor dentro da igreja é contra as distrações. As pessoas, elas estão muito distraídas por muitas coisas. Você disputa, por exemplo, um pastor que prega um sermão no domingo, ele disputa com milhões e milhões de pastores no YouTube que o membro da igreja vai assistir depois. Isso é bom, isso também é negativo. Porque pensa num pastor bivocacionado, trabalha o dia inteiro, e ele tem que preparar uma mensagem para o domingo. E aí ele teve uma semana no trabalho com a família, ele não conseguiu debruçar para preparar aquela mensagem. E ele chega com o melhor que ele tinha. Ele chega ali com tudo que ele tinha naquele momento, porque ele ama as vidas, ele ama a obra. Só que de repente o melhor dele não atingiu uma sociedade insaciável. E aí o membro sai falando, pastor não cuida da igreja direito, não sabe dar um conselho, não sabe pregar, olha como é que ele anda, olha o filho dele, não sei o quê. Mas você não conheceu a realidade dele da semana. E a pessoa se distrai por isso. Ela sai falando mal da igreja, ela vai embora, ela não quer ser pastoreada. Hoje, muita comparação que a internet traz, pastores que têm tido muita tristeza por não atingirem algo. Então, na minha visão, até falei disso domingo, é lutar contra as distrações. Não manter a pessoa focada em mim. Mas hoje, o cara tá lá na igreja, de repente ele se distrai com, viu uma oportunidade de ganhar dinheiro, viu uma oportunidade de um relacionamento, viu uma oportunidade disso, e ele não encaixa mais aquilo na vida da igreja. A igreja, ela é tirada como... apertou, cai a igreja primeiro. Apertou o tempo, cai o culto. Apertou o dinheiro, cai a oferta. Apertou... Tudo que aperta pra pessoa...
numa sociedade que nós vemos hoje, em alguns momentos, a igreja, ela perde primeiro. Então, pro pastor, eu vejo que é uma grande luta. É você manter aquela igreja ali sempre, né, engajada em Cristo, não em nós. Sim. E você tinha falado um pouquinho antes sobre a escola Jethro, né? Me explica um pouquinho como que é esse projeto. Tá. Esse projeto é bem engraçado, porque o nome dele é uma coisa, mas ele... Por quê? Por que eu falo isso? Nasceu de uma necessidade minha de formação de líderes. Eu fui uma vez acompanhar o meu pastor Walter, deixar um abraço aqui ao pastor Walter Brunelli. Comprem a teologia sistemática do pastor Walter Brunelli, muito boa. Boa. Eu fui acompanhar ele, aí nós sentamos numa mesa e tinha um outro pastor lá também, mais velho, e eu fiz uma pergunta pra ele. Eu falei, olha, quem você acha que é um líder da nova geração? O pessoal assim, ele falou, não tem ninguém. Tem ninguém, porque todo mundo se vendeu. E eu achei bem triste aquela frase. Mas eu guardei comigo e eu me propus também a ser alguém que se responsabilizaria por preparar uma nova geração de líderes. Não dá só para ser um detector de problema. Eu me lembro muito bem dos irmãos morávios, que eles diziam que eles não oravam por nada que eles não estivessem dispostos a ser uma resposta. Então não adianta, não tem líder. Tá bom, e o que você faz? Você identificou. Se Deus permitiu que você identificasse o problema, Deus quer te usar como uma solução. E aí eu comecei a pensar nisso. Por que eu falo que o nome é uma coisa e a outra é outra? Porque a base da escola de Jethro tá em Romanos 1. Ó, Jethro tá lá em Êxodo. Que é quando Paulo se apresenta, ele diz, eu, Paulo, apóstolo, mensageiro do evangelho. Eu, Paulo, servo de Cristo, mensageiro chamado ao apostolado. Então, a escola de Jethro, ela se baseia em 3 coisas. O servo, e eu falo muito sobre voluntariado. Então, o primeiro módulo da escola de Jethro é só sobre voluntariado. É só sobre servir. Porque quem não serve, não serve. Sim. Um pastor que não foi um diácono, não precisa ser consagrado, mas um pastor que não foi um diácono, ele vai ter problemas. Porque ele só viu o povo de cima. Ele não caminhou no meio da igreja. Aí Paulo fala mensageiro do evangelho. Isso também é aí onde eu falo da questão da palavra, onde tem aula de homilética, de comunicação para o pastor, tudo. E o apóstolo, eu não falo do apóstolo, que a gente brinca, né, que apóstolo bom, apóstolo morto. Me perdoe os apóstolos. É uma brincadeirinha. Mas a brincadeira é uma frasezinha aqui que a gente solta de vez em quando. Não precisa acreditar nela, né? A gente solta de vez em quando. Mas eu pego o apóstolo muito com relação ao ministério. O ministério ali do trabalho. Então eu trago toda a carga ministerial do que é uma igreja, de como se fundamenta uma estrutura de CNPJ e tudo. São esses três módulos. E aí eu fiz uma turma. Ela é até recente, o Papo de Jethro virou podcast depois, virou os vídeos, mas a escola de Jethro, ela é bem recente. Então eu formei 8 casais de líderes, e hoje, pela graça de Deus, eu tenho praticamente todos atuando em lideranças na igreja. Muito bom. E foi muito legal, cara, perceber aqueles que eu já cheguei na igreja e já eram líderes, aqueles que eu precisei colocar como líderes sem ter feito um acompanhamento, e a galera da escola de Jethro. É impressionante, porque no último módulo, quando eu peço para eles escolherem um departamento da igreja, analisar esse departamento e meio que bolar um TCC, eles têm que me trazer o entendimento que eles tiveram no departamento, algo negativo daquele departamento, uma melhoria. Eu pude melhorar algumas áreas da igreja pela visão que eles tiveram, porque era uma pessoa de fora, então foram um trainee, que eu chamo. Chamava de trainee do departamento. E hoje, eu tenho praticamente todos servindo, e tanto que eles, quando tem alguma dificuldade, voluntariado, eles identificam, eu estudei isso no primeiro módulo, pastor, tal, isso aqui faz sentido, isso aqui não faz. Porque eu consegui pegar desde... Tem um filme, não sei se vocês já assistiram, O Cão de Briga, do Jet Li. Vixe, o cara fica na coleira, né? É brabo. Mas tem uma frase que me marcou do cara que treinava ele, que ele falava assim, ó, pegue-os de criança e as possibilidades serão infinitas. Então eu digo que quando você trata aquela pessoa desde o começo, Paulo pegando Timóteo lá em Listra e Derbe, trazendo Timóteo pra perto, e preparando Timóteo, mandando carta pra Timóteo e ensinando, você tem uma autoridade mais saudável, claro, não tô falando de autoritarismo, Sim. de saber, ó,
E aí eu junto com outra frase de um amigo meu, do César Bianco, que é comunicar com clareza para cobrar com firmeza. Essa galera, quando a gente tem algum problema no departamento, eu chego neles e falo, olha, você lembra do primeiro módulo que nós falamos disso? Aquilo que eu não posso falar pro outro, tem que meio que trocar o pneu com o carro andando. E isso é a escola de Jethro. Preparação de líderes para uma nova geração. Líderes jovens, normalmente. Eu pego casais. Eu acredito muito na liderança de um casal. E lá em Êxodo, quando Moisés tem esse papo com Jethro, tem um perfil também, né? Que ele alinha com o Moisés. Você precisa desse perfil para te ajudar. Porque não é qualquer um que vai poder te ajudar, né? Isso. Então, precisam ser pessoas capacitadas, com um perfil de serviço no coração. Exatamente. É lógico que todos que querem ser capacitados pode... Por Sim. exemplo, ir numa escola igual a sua, num curso de capacitação. Eu fiz uma mentoria Jethro, de uma amiga nossa que veio aqui, a Simone, Vem aqui né? também, Simone. E ela fez uma mentoria Jethro, cara, sensacional. Ela pega esses ensinamentos também de Jethro e outros, enfim, a Bíblia tem muito conhecimento, Sim, né? né? Pra nossa vida secular também. Exato. Então a gente vai entendendo as necessidades dos nossos liderados, tanto da igreja quanto do serviço. A gente consegue entender melhor. E até a minha próxima pergunta é exatamente essa. Quando esses líderes começam a identificar alguns problemas, eles conseguem solucionar, outros chega até você que é o pastor. Sim. Isso já te ajuda. Quando chega até você, o que você sente que mais tem chegado? Os problemas que a igreja tem mais sofrido hoje, atualmente? Que eu ouço falar talvez seja ansiedade, né? Eu não consigo lidar mais com ansiedade, ou as minhas orações não são respondidas. O que tem mais chegado para você, pastor? Uma das coisas que o pastor precisa ter muito claro com ele é que alguns pastores são psicólogos, mas a maioria não. Alguns assuntos, eles têm que ficar num consultório de psicólogo, numa clínica, aquela conversa, a questão da... Claro, a Bíblia lida com tudo isso, mas eu posso lidar com a maneira teológica. Sim. Muitas pessoas, elas querem ser atendidas muitas vezes por um pastor porque ela quer economizar com um psicólogo. Eita. E aí ela acaba soltando uma carga em cima de você. Entendi. Desses problemas e todos. O que eu procuro fazer também para não criar em mim também uma responsabilidade assim, eu preciso resolver o problema desse cara. Não, preciso fazer uma anamnese dele, sendo que eu não sou psicólogo, eu sou pastor. Então tudo eu trago na questão, sempre vou pra questão espiritual. Como é que você tá? Não, pastor, tô bem espiritualmente. Cara, você tá bem espiritualmente? Tô bem. Tô orando, tô jejuando, tô lendo a Bíblia. Então toma aqui seu encaminhamento. Tô orando, tô jejuando, Não, você tá orando, tá jejuando, tá lendo a Bíblia e você continua com isso, cara, vamos procurar um psicólogo? Já falei pra pastores. Procurar um psicólogo, porque ele vai entender essa questão da alma, essa questão clínica sua. De repente, o psicólogo vai resolver, ele vai te encaminhar para um psiquiatra, é um problema químico. Você tá com baixo magnésio, você tá com... A geração hoje do home office é a geração que não tem vitamina D. Sim. E fica triste. Às vezes o cara não tá triste espiritualmente. Ele não tomou sol na semana, ele passou o dia inteiro dentro de um quarto, ele, um computador, toda hora vendo uma tela. Logo isso, mesmo não sendo psicólogo nada, você consegue identificar, olhar. Mais uma vez eu falo da distração, mais uma vez eu falo da super exposição a informações que as pessoas têm hoje. Sim. Uma vez um menino chegou em mim e falou, pastor, ele era novo convertido, pastor, eu tava lendo Apocalipse e eu vi um vídeo, não sei de quem, falei, calma, filho, você sabia que antes de Apocalipse tem mais 65? Calma, vai em Gênesis, vai na EBTELS, nós temos lá a EBTELS, que é a Escola Belmonte de Teologia Sistemática, toda segunda-feira, lá, Legal. Histologia, Bibliologia. Vai pra isso primeiro. Falei, calma, você já reparou que você não vê nenhum menino de 15 anos debatendo Apocalipse na internet? É tudo uns velhinhos da barba branca, e nem eles... Só um profeta aí que eu não vou falar o nome. Isso aí é da minha terra, Carapicuíba. Tamo junto. Eu falo, Mas você é vê verdade, que normalmente é um monte de senhor e nem eles ainda chegaram num consenso, porque tem o pré, o pós, o meso e não sei o quê. Mas é o que? Ansiedade. A pessoa acha que porque ela viu uma informação, ela já tem que nem eu falo de liderança, mas eu ainda não sou o John Maxwell. Eu falo de liderança, mas eu não sou o Augusto Nicodemos, o Hernandes Dias Lopes, que viveu, cara. Tem coisa que você precisa viver. Só a experiência vai dar, né? Experiência vai dar, eu posso ter informação. É uma geração que tem muita informação. A geração de hoje, meu filho tem 7 anos e a sociologia diz que o meu filho tem mais informação do que o imperador tinha na época de Roma, praticamente. Porque ele só sabia de Roma. Meu filho hoje, ele dá um Google, ele sabe da China, sabe do Japão. Meu filho sabe, ele é muito curioso.
Mas o meu filho tem sabedoria? Não, ele é uma criança de 7 anos. Ele não pode pastorear. Ele não pode pregar ainda. Né? Ter informação é uma coisa, né? Ter informação é uma coisa. Ter sabedoria é outra. E aí, pastor André, o que você acha que uma pessoa precisa ter para ser um bom líder cristão? Falando de características, ou até que ela possa desenvolver, porque às vezes não nasceu com algumas coisas, mas pode desenvolver. Às vezes ela caiu ali de paraquedas num grupo que só tem ela, tá liderando. Tem que fazer. O que ela precisa ter? Cara, aí eu vou falar do John Maxwell. Eu gosto bastante dele. Ele é um grande líder e ele diz sobre 3 coisas quando uma pessoa... E não é só pra líder não, é onde você vai chegar. Primeiro, ouça. Ouça. Todo lugar que você chega, ouça. Uhum. As pessoas hoje querem falar primeiro. Eu quero falar quem eu sou, quero falar de onde eu vim. Não, cara, calma, ouça primeiro. Ouvir é mais do que escutar. Minha mãe falava muito disso quando era criança. Você tá escutando, mas você não tá ouvindo. O que ela fala, o que na cabeça da minha mãe era o ouvir? Era o prestar atenção. Então, eu vou chegar aqui no podcast, então eu vou ouvir o ambiente, eu vou entender o ambiente. Eu vou entender quem é o Ronaldo, quem é o Bruno, eu vou entender o nível de brincadeira que eu posso fazer com eles. De repente um é mais formal, o Ronaldo tá de camisa, o Bruno tá de camiseta, sabe? Isso já me Osasco, o cara picuí. Osasco, cara sabe? O Ronaldo me mostra uma pessoa mais formal, o Bruno me mostra uma pessoa mais informal. Isso não é ser melhor ou pior que o outro, são características humanas. Aí ele diz que o segundo passo é aprender. Aprender é o quê? Eu vou fazer perguntas mesmo que eu não sejam, mesmo que não sejam diretas. Mas assim, quantos anos você tem? Que time você torce? Sabe? Você cria conexão nas perguntas. Que é o aprender. E aí o terceiro passo é o liderar. Muitos líderes erram porque eles chegam e lideram já. Eu lembro muito quando Salomão morre, né? Que o filho assume lá, o Roboão. Roboão assume e o Jeroboão quebra o reino. Primeira divisão da história. Começa ali, a gente viu... E a gente viu tudo que aconteceu. Jeroboão vai pro norte, o Roboão fica no sul. E eles tinham conselheiros, pessoas que ensinavam. Só que aí o Roboão, ele vai se aconselhar com os jovens. E jovem é uma bênção. Mas jovem pra dar conselho, muitas vezes eu vou te falar. Porque ele é muito... Ele quer resolver logo e nem tudo tem que ser resolvido logo. Tem coisa que tem que esperar. Minha mãe, quando era criança, ela fazia um pão, ela colocava no guarda-roupa, ele ficava lá várias horas, não tinha o que fazer. Ele só vai crescer lá. E o pessoal fala pro Roboão que, se o seu pai amarrou com corda, amarra com corrente. Lidera, mostra quem é que tá. Quando eu assumi a igreja lá, ela tinha 11 anos já. E eu cheguei. Eu era mais novo que muita gente da igreja, eu tinha 28 na época. Eu era mais novo que muita gente da igreja. Tinha gente lá que tava desde o começo. E eu falei pra minha esposa no dia, eu falei, olha, nós vamos passar 1 ano aqui, se for pra apanhar, já vai apanhar. Mas a gente não vai, eu não vou dar ordem em ninguém ainda. Porque enquanto eu não comer terra aqui, enquanto eu não comer sal, como as pessoas dizem, eu não posso liderar. As pessoas precisam me conhecer primeiro. Logo, aí depois eu aprendi isso com o John Maxwell também, ouvir, aprender e liderar. Entenda o ambiente, entenda quem são as pessoas, analise as pessoas. Dando essa série sobre as cartas de Paulo é muito interessante a maneira com que Paulo lida com nas cartas das igrejas que ele plantou e cartas de igreja que ele não plantou. Tem igreja que ele plantou como dos Gálatas lá, que você vai ver é tiro, porrada e bomba. Vocês não são crente. Se é que vocês um dia foram. Esse negócio. E você vê outra como Colosso, Paulo todo amoroso no começo. Sabe, não sei de vocês. Ou seja, até Paulo, que é Paulo, ele sabia lidar. Isso nos mostra que o líder que não sabe lidar com o temperamento das pessoas, ele vai ter problema. Porque ele lidera sobre ele. Eu sou bom, então todo mundo tem que me ouvir? Não. Se alguém perguntar, você fala. Mas se ninguém perguntar, você fica quieto. Eu já sentei mesas que eu entrei mudo e saí calado. Eu falei, bom, o que eu sei, ele já sabe. Que são grandes homens de Deus. Se eu tô aqui é porque eles me permitiram estar aqui. E se eles me perguntaram alguma coisa, eu falo. Mas eu não vou ficar dando palpite, porque a coisa mais chata que tem é alguém ficar falando coisa que ninguém perguntou na hora. Olha como eu sou bom, olha como eu sou líder. Não, cara. É verdade. Os frutos têm que falar por você, que é o que Jesus ensinou.
A imposição muitas vezes então você identifica que essa imposição que muito líder chega fazendo é muito prejudicial. Muito. Eu considero... Talvez o maior erro. O maior erro. O maior erro que eu vejo é a famosa carteirada, né? Fulano me colocou aqui, eu tenho as costas quentes. É o pastor presidente que me mandou. Beleza, pode ter te mandado, mas quem tá ali é o povo. O povo massacra você. Então, assim, o líder, ele tem que saber lidar. Até o nome, né? Líder, lidar. Ele tem que saber lidar com as pessoas que ele lidera. Crente, as gerações hoje, antigamente uma geração, no tempo da Bíblia, uma geração levava 40 anos para mudar. Sim. Hoje ela leva 5. Daqui a pouco ela vai levar 3, 2, até que uma geração vai virar. Essa semana nós tivemos lá a atualização do iOS, o 26. Aí você tem a atualização de outras... Se você pedisse uma imagem da IA há um ano atrás, era uma coisa. Hoje você joga, eu fiz uma da minha esposa hoje lá, cara, absurdo. E é muito rápido. Nós que temos noventistas aqui, nós sabemos que na nossa época, vai sair um filme. Aí você ficava lá esperando. Hoje, cara, se os caras não lançar logo... Aí um filme você fala, caramba, daqui 3 anos eu vou assistir. Nossa, eu lembro que a minha alegria era ver na TV lá os filmes deste ano. Hoje em dia não, cara. Hoje em dia o filme sai, às vezes nem saiu no cinema, você já viu um spoiler, você já assistiu, já vazaram um filme, então as coisas estão muito rápidas. Se você não souber lidar com essa geração, você é engolido por ela. É verdade. Tava vindo pra cá e tava vindo com um amigo do trabalho e a gente tava falando do The Chosen. Aí ele perguntou, você assistiu a última temporada? Eu falei, cara, ainda não assisti. Ele, eu também não, cara, eu tava empolgado pra assistir, mas demorou tanto pra sair que eu perdi um pouco o interesse. Eu falei, eu também, cara, mesma coisa que você. Eu acho que o nosso imediatismo atrapalha até nisso, cara. Atrapalha. Porque o The Chosen eu gosto demais, é maravilhoso e tal. Os primeiros eu assisti bem rápido. Do 4º pro 5º demorou. Pô, agora o 5º tá aí faz tempo, eu nem vi ainda. Nem viu. Eu também não vi. Como muda as coisas, né? O hiperfoco, né? Muito. E isso é um perigo, cara. É um perigo, porque nós somos pessoas que eu pago... Acho que é R$29,90, R$19,90 pra não ver 5 segundos de propaganda do YouTube. Verdade, a gente assistia quantos minutos de intervalo lá na hora do filme da Globo que nós assistíamos? Exato, você vê, tinha aquela hora, eu vou ao banheiro daqui a pouco, porque... Ou seja, olha, isso é muito louco, cara. Eu citei isso nas distrações no domingo, por quê? Hoje nós temos a geração que mais tem informação, que mais tem opção. Pra eu assistir um filme, na minha infância, eu lembro... Meu pai, nós íamos lá na locadora, aí chegava lá, eu quero assistir, eu lembro quando a gente foi alugar Titanic. Tinha 7 anos, minha mãe queria assistir. Nem me fale de Titanic. A mulher falou assim, olha, não tem, as 5 fitas que eu tinha foram alugadas, posso deixar seu nome aqui. Cara, e você ficava ali, ó, quero assistir. Aí pegava e tinha que rebobinar tudo. Hoje você entra, hoje eu assino, sei lá, 5 streams. E aí eu termino e falo assim, tem nada pra assistir. É verdade. Eu sou aquele que passa mais tempo passando lá e depois reclama, não tem nada pra assistir. E além disso, eu vou na internet pra pesquisar se o filme é bom. Exato. Pra não perder o tempo. E aí as pessoas hoje têm que criar uma música, ela tem que te ganhar numa dança. E o erro do cristão é achar que o cristão vive numa bolha. Não, Jesus na oração sacerdotal de João 17, ele diz, Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Ou seja, nós estamos no mundo. Então, esse imediatismo que eu levo pro filme, que eu levo pra música hoje não tem mais de 3 minutos, eu sou do tempo de Faroeste Caboclo, eu sou do tempo do Diário de um Detento, músicas enormes. Hoje em dia, tem que ter 3 minutos e se não tiver um refrão pra ter uma dança no TikTok, aí o que acontece? O cristão faz a mesma coisa. Músicas... Tava até brincando com meu irmão, eu falei, mas você viu a nova música do Gabriel Guedes? Parece que ele fez com feat com a Shakira. Não, por quê? Porque eu conheço o Gabriel Guedes sentado, um padzão ali no teclado. Aí ele fez uma música que ele tá de dia, ele tá com cabelo curto, ele tá fazendo um agito. Eu falei, mano, a música tem 2 minutos no YouTube. Eu falei, mano, não tá com cara de Gabriel Guedes não, cara. Fez uma imersão aí em algum lugar. Tá com cara de produto pra ser vendido. Aí o pessoal faz isso com palavra. Verdade. Faz isso com liderança. Ninguém mais quer nada que seja demorado. É a geração miojo, né? Gravar podcast, né? Desculpa aí, Bruno. Gravar podcast, quando saiu os primeiros, né? Uma pessoa da minha família tava gostando e tal, mas aí ele falou assim depois...
Pô, mas é longo, né? Tipo, não dá pra fazer episódios mais curtos, não, assim, porque eu acho que o pessoal vai assistir mais. Eu falei, ó, dá, mas não é a proposta, né? O podcast é você sentar, bater um papo, explorar os assuntos, ir mais a fundo, deixar a pessoa... essa é a proposta, senão eu fazia outro formato, né? Mas fazia Reels no Instagram. Né? Talvez os podcasts estão aí salvando um pouco essa questão do imediatismo, assim, de querer tudo rápido. Os podcasts veio pra... Né? Trazer uma profundidade. Sim. Tanto que hoje você manda um áudio de 1 minuto, a pessoa já mandou um podcast. É verdade. Isso, exatamente. E a humanidade é assim, a humanidade ela é muito cíclica. Ela vai até um ponto, depois ela para, ela regride, então ela vai... Nós vimos aí até 2, 3 anos atrás o progressismo político muito grande, agora você tem um crescimento do conservadorismo, daqui a pouco ele baixa, tu cresce. Infelizmente o ser humano é assim, você enjoa de algo. Eu me lembro que talvez vocês saibam também, tempo da escola, tinha gente que não gostava da banda que todo mundo gostava. Era o cara, ele era o descolado, então ele ouvia, não, eu ouço essa banda aqui que ninguém ouve. Aí quando alguém começava a ouvir, quando o NX0 era bom, quando ele era underground. Quando ele começou a gravar, pegou selo som livre, aí ninguém mais queria ouvir NX0. Então, é isso mesmo. O ser humano é assim. Por isso que vem essa outra pegada. Eu gosto de vídeo longo. Até eu tava olhando esses dias umas métricas do YouTube, mostrando que o YouTube, ele superou em alguns momentos, acho que não sei quanto disso, o Instagram, porque as pessoas não estavam mais querendo só um short, um curto, ela queria ir para uma informação de 20 minutos, de 30 minutos, com base. Sim. A geração do ChatGPT é a geração agora, então eu creio que daqui para uns anos... Mas você acha então que vai ter essa percepção humana de que a gente tá tão acelerado e precisa dar uma freada? Você acha que tá? Vai, já está tendo, porque tá na cara de todo mundo, cara. Estafa, burnout, doenças que elas são todas muito novas. Ninguém, sempre existiu, mas agora toda hora. Aflorou, né? Aflorou, você tem criança estafada, porque a professora passa 80 lições... Ele faz lição na escola, ele faz lição em casa, ele faz projetos e fala, meu Deus, a NASA? Meu filho vai construir um foguete? Então a criança, e aí ele vai pra igreja, a igreja coloca ali que ele tem que ser um teólogo, ele tem que pregar igual o Hernandes Dias Lopes uma semana. Não, cara. Rapaz, com 7 anos. Igual o Miguelzinho. Miguel. Então isso, as pessoas estão percebendo como tem sido cansativo. Aí você pega um cara que baita pastor e quando vai ver o cara tentou se matar. Um baita líder, um baita CEO que tentou tirar a própria vida. O cara conseguiu o auge do sucesso, mas o sucesso custa caro. Tudo que você avança, aquilo ali te cobra um preço. Tá disposto a pagar? Sei. Tem que pensar. Por isso eu vejo essa mudança. Essa transição de uma geração muito acelerada. Eu fui pregar um dia numa reunião de pastores e aí o pastor falou assim, André, calma, fala mais devagar, porque eu tava viciado em áudio de 2 vezes. Eu tava ouvindo podcast no 2+, lá no YouTube, e aí a cabeça vai assimilando aquilo. Aí eu falei, cara, preciso parar, preciso ouvir um áudio no tempo normal, preciso falar normal. Eu tava gravando muito vídeo curto, então tudo tinha que caber em 1 minuto. Tinha que dar um ensinamento teológico, tudo pro cara em 1 minuto, possível. Explicar o lapsarianismo. Você tava falando disso, eu tô lembrando. Eu fui montar o suporte de TV com meu cunhado, e ele falou, não, nós é homem, não precisa de vídeo. Eu falei, não, mano, vamos ver um vídeo. Porque a gente tá na praia, né? Vamos curtir a praia. Aqui na casa é só pra ligar aqui à noite. Vamos ver um vídeo pra não perder tempo. Aí eu liguei o vídeo, aí o cara... Bom dia aos meus seguidores do canal Irmão do Céu. Eu já comecei a me levantar, eu falei, irmão. Aí eu falei, deixa eu passar. Aí ele falou, esse parafuso, eu falei, beleza. Aí pausei o vídeo, apertei os parafusos, aí quando eu soltei, nunca coloque aqui. Eu falei, mano, não é possível, cara. A gente é tão ansioso, cara. E aí, desparafusava. Vocês já conversaram com aquela pessoa que você tá falando com ela, tá mexendo a boca aqui? Ela tá querendo falar por você. Uma amiga minha, cara, ela é muito assim. Você vai conversar com ela, tava ela e uma outra pessoa. A pessoa, não, eu tô com vontade de comer lasanha, um frango. Eu falei, deixa ela falar. Ela queria já, ela não aguenta adivinhar o que o outro. Aí você vai pra igreja, você quer fazer isso com o pastor, você quer fazer isso com o seu líder. Cara, o pessoal tá maluco.
Mas os pastores são responsáveis por esse povo. Sim. Então nós temos que pastorear, como você falou, as ovelhas de Cristo. E tem umas babitoladas. Você tem que pastorear. E outra parte ruim disso é, por exemplo, a gente tá deixando de ler. E porque livro, ele exige paciência, ele exige tempo, esforço. Você não pega um livro e lê num dia, se ele for um pouquinho mais de 100 páginas, dificilmente você vai ler num dia. Então, exige você parar, e por isso que a gente tá parando de ler, porque tá muito difícil você ter essa paciência, você ter esse esforço pra vencer aquilo. Então, cara, sei lá, eu vou no ChatGPT, ele me faz o resumo, eu leio o resumo, ou então eu vou procurar um vídeo no YouTube que fala do livro. E isso é muito ruim, cara, porque isso vai ecoar, assim, por alguns anos, uma geração muito difícil, né, com conhecimento raso. Não tem raciocínio lógico. Superficial, sem raciocínio lógico. Então, assim, tomara mesmo, torço pra isso. Que mude um pouco isso. Acelerar. Eu me esforço, eu tento. Quando eu vi que saiu lá o áudio em 1,5 vez, depois 2 vezes, eu falei, cara, e aí? Esse é tentador, que se eu coloco. Então eu me esforcei pra não colocar, e até hoje eu não ouço, assim, graças a Deus. Você escuta no 1? Eu escuto no 1. Certo. Eu escuto no 1. E às vezes é longo, cara. Vai ser... Mas assim... Vai ser um teste de pra cardíaco, amigo. Não, mas eu precisei me esforçar muito porque a vontade é de você acelerar. Eu não consigo. Mas eu fico preocupado, sabe, com isso. Eu falo, cara, e se depois eu viciar nisso aqui, não conseguir ouvir direito? O podcast eu só escuto em 1 vez também, não escuto em 2. A questão da leitura me preocupa muito, cara. Me preocupa muito. Eu tava conversando até na escola de Jetro mesmo, um dos alunos me falaram assim uma vez, mas eu não gosto de ler. Eu falei pra ele, olha, então, não tô falando nem só da igreja, cara. Se você é um líder, não exclui essa frase da sua vida. Não existe isso, eu não gosto de ler. Porque quando a gente é na escola, as pessoas acham que tudo é questão de, tem que fazer sentido. Por que eu faço Bhaskara? Por que eu faço Nunca vou usar na vida. Eu nunca vou usar, eu não vou comprar o pão e vou tirar a regra de Bhaskara lá, o delta A vezes B, pra pegar 3 pães. Você tem que saber. Você tem que saber meu troco. Putz, se isso aí sou eu, hein, mano, do Bhaskara. Só que aquilo dali vai te ajudar a raciocinar. Exatamente. Então você não vai usar o Bhaskara, mas toda vez que você for lidar com um problema, você vai falar, bom, peraí, e se eu escalonar o problema, né? Falar de escalonagem também, de matemática. E se eu, pegar e dissecar esse problema aqui? Porque tem gente que acha que a resolução tá no... não, deve ser isso aqui. Não, aqui é um suporte, então se eu colocar aqui e parafusar, e de repente não é ali o parafuso. Por quê? Porque aí você começa a ter o raciocínio lógico. E a leitura vai te trazer isso. A leitura vai fazer você lembrar melhor as coisas, a leitura vai fazer você... Eu por exemplo, eu gosto de chamar todo mundo pelo nome. E eu tô sempre vendo lá o grupo do WhatsApp da igreja, o Sementeira, que é um aplicativo que eu uso de visitante. Sempre olhando ali, sempre olhando. Então, bato a pessoa, aquele nome ali. Então, eu tô sempre lendo. A pessoa, nossa, é um dom. Eu falo, cara, Deus pode ter dado um dom? Não tô falando que ele não deu. Mas o que é? A repetição. É a leitura. Quanto mais eu leio, mais eu lembro. O menino falou pra mim esses dias, eu não gosto muito de ler porque eu não vou lembrar tudo. Eu falei, mas ninguém lembra tudo do que leu. Ninguém lembra. Se você lembrar tudo, você é um computador. Você é um computador. Você não pode estar aqui comigo. Você tinha que estar ministrando na ONU lá para as nações. Normalmente é de 20%, 30% que você vai absorver daquele livro. Agora, se você leu ele uma vez, leu outra vez, leu outro livro do mesmo assunto, leu outro livro, que nem você estava usando os nomes estranhos aí, né? O supralapsarianismo, o arminianismo clássico, o arminianismo wesleyano, o calvinismo. Não é que você leu de uma vez só de um livro, você vai lendo, eu entendi uma coisa aqui, entendi aquela outra ali, vou lendo. A leitura, ela é fundamental para uma geração que quer mudança. Não importa onde você nasceu, a leitura... Quando meu filho começou a ler, o ano passado, ele estava saindo do pré, quando ele começou a ler, eu tive uma conversa com ele, cara. Eu sentei com ele, quando ele chegou, ele estudava, e aí quando ele chegava em casa, eu falava, B com A, Bá. Aí quando ele começou a ler, eu falei, filho, a partir de hoje, nunca mais seu mundo vai ser o mesmo. Nunca mais, cara. Eu não vou conseguir mais te enganar, falar pra você que isso aqui tá ligado ou tá desligado. Na igreja não vão conseguir te enganar. O que foi a reforma protestante? É Lutero transmitindo a palavra pro alemão, porque ela era só em latim. Então a leitura, ela te liberta. Aí as pessoas vêm e falam que você tem que... Não, o importante é ouvir, claro, eu sei. É quase a mesma coisa. Mas na questão do dia a dia, a leitura, ela transforma você. Eu falei pra ele isso muito sério. E hoje ele ama ler.
Lê livro, Legal. o que é isso? O que é aquilo ali e tal? Lê o ônibus. Falei, você não vai pegar mais o ônibus errado. E aí ele ficou mó felizão, sabe? Que legal. O mundo se abriu pra ele. Então leiam, vocês em casa, leiam. Começa a ler livro fininho, aí depois você vai melhorando, tudo, vai até crescer. Muito bom. Mais nisso. E a gente tá falando dessas dificuldades, e aí até uma dica que você deu pro pessoal ter a leitura. Se você pudesse também dar algumas dicas, algum conselho pros jovens, que a gente até tá entrando bastante nessa linha de jovem, que é líder, que está começando ou que quer ser líder, qual que os conselhos que não pode faltar para essas pessoas? Tá. Quando eu transiciono de lideranças, eu sempre dou a mesma palavra. Eu sou muito repetitivo. Eu digo que a repetição, ela vai melhorando você. Inculcando. Eu sempre pego o exemplo de Moisés e Josué. Moisés tira o povo do Egito e leva o povo para a terra. Ele não chega na terra. Ele morre no meio do caminho, Josué assume e Josué entra. Se a gente olhar numa visão humana, pode ter preferências. Quem foi melhor? Quem tirou? Porque quando você vai para a física, você tem que exercer uma força maior para tirar algo da inércia. Uhum. Depois que tá andando, por isso que a roda muda o mundo, porque depois que ela tá movimentando, já era, mano. Foi. Você empurrar bêbado na ladeira. Você levantar um bêbado é pesado, mas empurrar ele na ladeira é leve. Ó, quer dizer, meu Deus, não nos cancelem. É física, isso aqui é física, é gravidade. Isso, é gravidade. É. Então, ele tirou o povo da inércia. Só que ele não entrou, alguém entrou. Aí tem gente que fala assim, não, melhor é a nova geração. Melhor é o cara que comunicou agora. Melhor é o cara que lida com podcast, com internet, não é o tiozão lá. Peraí, mas eu considero que o que não pode faltar para uma geração de líderes é reconhecer o que a geração anterior fez. Uhum. Legal. A humildade, cara, não pode faltar. Não pode faltar de saber, de parar para ouvir mesmo. Quando eu sento com o meu pastor, ele é um homem de 74, 75 anos. Quando eu sento para conversar com ele vai falar do evangelho quando não era descolado. Quando não era legal ser crente. Quando o filho dele era o único crente da escola. E aí explode bomba de pastor na internet, na rádio ou na TV, de pastor fazendo tal coisa. E o menino é quase espancado na escola. Porque ele era um filho de um pastor. Hoje um filho de crente vai apanhar na escola porque tem um monte de crente. Tem uns que nem parece, mas são. Né? Tem faixa de 100% de Jesus, jogador de futebol usando, todo mundo faz célula. O outro lá fala de Jesus, mas daqui a pouco tá propondo pra uma mulher sair ela e uma amiga dela. Sim. Então o cristianismo hoje tá muito popular e esse é um dos grandes problemas também. Então quando eu sento pra conversar com ele, eu absorvo aquilo e falo, o que eu posso pegar disso? O que Josué só foi o que foi. Tanto que quando Deus vai falar com ele no capítulo 1, Deus fala pra ele, Josué, assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. E por que ele sabia como Deus foi com Moisés? Porque ele estava lá observando. Ele era um jovem, ele era um menino quando ele saiu do Egito, mas ele em todo momento estava observando, estava perto. Aí quando chega a hora, então esteja perto daqueles que são mais velhos. Nós temos muita tendência de achar, mais uma vez, que informação é sabedoria. E não é. Informação, você pode se tornar sábio pela informação, mas ela não é sabedoria. Sabedoria é como você aplica no dia a dia aquilo que Deus te deu. Sim. E a nova geração, assim como foi Timóteo com Paulo, Moisés ouvindo Jétro. E Jétro, você só ouve isso dele lá. Deus simplesmente, o cara apareceu, deu o melhor conselho da história e voltou pra casa. Deixa eu fazer meu papel e voltar. Ele fez igual o Paulinho contra o Botafogo lá no Mundial. Entrou, fez... Verdade. Ele veio, lançou a Masterclass, vendeu tudo, os cursos e foi embora. Mas aí nós temos a relação de Timóteo e Paulo, ela já é mais enraizada nisso, já é os conselhos de Timóteo. Não abra mão daquilo que você recebeu. Timóteo, seja um exemplo. Timóteo, faça isso. Timóteo, faça aquilo. Então, o conselho que eu dou para essa geração mais nova é, cara, ouça os mais velhos. Pode ser que tem coisas que você não vai concordar, mas eles passaram por isso. Eles desbravaram um campo que hoje a gente está com muita facilidade. Da mesma forma que nós estamos desbravando um campo da internet para uma próxima geração. Hoje eu mostrei uma foto do meu filho e ele falou, pai, mas isso aí é inteligência artificial. Se eu mostrar pra minha mãe,
Talvez minha mãe não reconheça. Ela fala, meu Deus, como que pode? Eu tô fazendo isso. Ela pegou a foto do Tiringa lá, né? Fizeram um vídeo do Tiringa abraçando uns caras. Ele, como pode? É igual o golfinho jogando bola e as velhas. Nossa, WhatsApp. Olha que lindo Deus esse cara. Né? Deus é lindo. Olha que Deus faz o gatinho subindo o morro com o outro gatinho tocando nas costas. violão. Tocando violão. Já meu filho, não. Olha como ele tá desenvolvido, cara. Outra geração. Outra geração. Dele, não, pai, isso é inteligência artificial. Eu falei, por quê? Não, porque isso aqui já consegue identificar e é muito natural. Então, agora a nossa função é... Quando a gente vai ficando mais velho, a gente começa a entender as pessoas que falam, no meu tempo. Exatamente. Exatamente. A gente já tá falando isso. Eu já tô. Não, mas o que você tá falando é tipo assim... Os meus líderes passados falavam muito isso, né? Você não sabe de tudo. Fala, beleza, mas você tá ultrapassado, meu irmão. Seta pra esquerda, eu quero passar. E hoje eu olho pros jovens e eu falo, mano, como eu fui burro. Tá fazendo, seja burro igual eu. Olhe pros caras. Exato. Você foi muito assertivo nisso mesmo, porque eu vejo erros sendo cometidos que os nossos líderes passados já cometeram pra gente não cometer. Exato. E eles nos aconselham. Pra você ver, voltando até pra Salomão, o Roboão, quando ele pega o conselho dos mais jovens e ele quebra esse elo geracional com os mais velhos que aconselhavam Salomão, ele rompe, o reino rompe. Porque é quando Jeroboão se cresce. É quando ele fala, não dá pra ficar aqui, vamos quebrar isso aqui, vamos embora. Sim. Aí olha, e aí começa com uma intenção boa de Jeroboão, depois vira uma intenção ruim. Sim. Porque ele cria ídolo lá, porque ele fala, não, o pessoal não vai descer pra Jerusalém, vai adorar aqui em Betel, fazer um bezerro aqui, fazer um negócio aqui, o pessoal adora aqui. Ou seja, quando você quebra esse entendimento geracional, e eu falo quebrar aqui, não tô falando quebra de maldição, tá, gente? É outra coisa. Que a gente lê a Bíblia. Quando você quebra esse elo geracional, você cria coisa na sua cabeça. E é muito prejudicial. Então eu não invento a roda já foi inventada. Eu não crio fogo, o fogo já foi criado. Eu não fundamento a igreja, ela já foi fundamentada. Eu faço a minha parte. E isso é bom porque o líder ele entende que não é dele. Com certeza foi muito fácil para Josué passar o bastão depois, porque ele entendeu também que o bastão veio para ele. Ele entendeu que havia algo. Então nessa coisa de quem é melhor, Josué ou Moisés, eu sempre digo que melhor é Deus. Quem é melhor? O André ou o pastor Walter? O Espírito Santo. Porque ele conduziu o pastor Walter até aqui, depois ele pega o pastor Ricardo, pega o André, conduz até aqui, daqui a pouco conduz a próxima geração, e a próxima geração até que Jesus vem. Até que ele pega a igreja dele. Amém. Eu queria aproveitar que a gente tá falando de geração, e você é um pastor jovem, né? Um pastor de uma geração mais nova, assim, mais atual, mais moderna, né? E como que você acha que pastores e líderes cristãos têm que lidar com assuntos mais atuais e mais polêmicos que estão aí no mundo? Por exemplo, justiça social, política, grupos minoritários. Como que a nossa geração precisa se posicionar quanto a eles? Porque eu acho que ainda a gente tá engatinhando, né, pastor? Estamos aprendendo ainda, né? Pastor, sempre digo, pastoreia ovelha. Então... Eu não abro mão de nenhum assunto polêmico. Só que eu não vou pra internet. Porque eu falo pras pessoas, eu não pastoreio na internet. Então você vai entrar no meu Instagram lá, minha esposa fala, seu Instagram não tem identidade nenhuma, meu. Você posta você posta um negócio de política, depois você tá postando uma zoeira, depois você tá postando um meme, depois você tá postando um negócio sério. Falo, por que é isso? Agora, na igreja, sim. Na igreja eu abro assuntos, cara, totalmente sérios. Falo de política, falo de homossexualidade, falo de luta contra o aborto, falo de ideologia, falo de tudo. Porque eu falo pras pessoas, aqui vocês me conhecem, eu conheço vocês. Jesus disse que a ovelha, ela conhece a voz do pastor. E ela é conhecida por ele. Muitos pastores se perdem porque eles querem ir pro Instagram. A menos que você seja o cara do Instagram. A menos que você seja o cara que você... As pessoas querem sua opinião lá no Instagram. Sim. Mas eu sempre digo, eu não dou minha opinião lá. Lá eu falo uma coisa ou outra. A minha opinião eu dou pra minha igreja. Então eu falo sempre pro pessoal, teve um assunto tal, que nem recentemente teve um evangelista aí no Brasil, que fez um vídeo, em que esse vídeo era o Billy Graham em eu sei qual é esse vídeo. Falando que o legado era pra ele. Cara, ridículo. Eu só compartilhei um negócio do Franklin Ferreira na internet, mas não falei muita coisa. Mas pra igreja eu falei. Falei, pra vocês, eu quero falar aqui quão perigoso é. Sim. Então vocês que estão aqui me ouvindo, vocês são pastoreados por mim, eu tenho responsabilidade sobre vocês. Porque na internet, tudo vira corte.
A pessoa pode pegar um corte seu, aí vira uma maldade. Se você não tiver disposto a viver isso da internet, você vai sofrer. O café sofre muito lá, o pastor que nós estamos. Ele sofre muito por algumas opiniões, por algumas postagens. O pessoal, não concorda, é isso. Vai lá, você. Mas é o preço de ter 500 mil seguidores. É o preço. Tem os haters, né? Tem os haters. O hater engaja também, né? É verdade. Mas eu lido com isso. Mas eu também entendo, Ronaldo, que a igreja ela não é só o culto de domingo. Uhum. Por exemplo, hoje lá nós temos curso de doula, que é para grávida. Que legal. Nós temos curso de educação de filhos pequenos. Nós temos curso de educação de adolescentes. Nós temos curso de noivos. Nós temos o Mulher Única, que é a mentoria para mulheres. Nós temos a IBTELS, que é teologia pura. Nós temos informática. Nós temos mentoria de adolescentes, mentoria de jovens. Nós temos mentoria para idosos. Por quê? O culto de domingo, eu digo que ele é o culto evangelístico. Eu não vou entrar em alguns assuntos no domingo. Não cabe entrar nesses assuntos. Uhum. Mas durante a semana, nos nichos ali, para a igreja, a gente vai tratar. Então tem roda... já teve... nós falamos recentemente do cristianismo cultural com os jovens lá, e de vídeo da MC Pipoquinha, e dá um choque pra galera. Sim, eu não vou colocar esse vídeo no domingo. Não, nem dá, né? Porque ali domingo eu junto todo mundo. Exato. Sabe, tem a irmã de 80 anos que, meu Deus, e tem a criança. Agora, no grupo de jovens ali, vocês viram aqui que essa mulher que grava conteúdo, ela disse que ela tava sem dinheiro, aí ela começou a gravar conteúdo erótico, aí Deus colocou a mão, abençoou ela e ela começou a ganhar dinheiro. Isso aqui é o cristianismo cultural. O cara coloca uma faixa 100% de Jesus e faz filho em 5 mulheres diferentes. Isso aqui é o cristianismo. Não é que o cristianismo tá avançando só. Uhum. É um cristianismo adaptado. O que nós vamos falar sobre isso? Como nós vamos pregar no nosso trabalho sobre isso? Aí vale. Então, descentralizar os assuntos do culto de domingo é uma maneira que eu, André, encontrei e eu aconselho sempre que façam. Porque você cria roteiro, você cria assunto pro resto da semana, não fica só aquela igreja, aquele pastor que quer resolver tudo no púlpito. Uhum. Hoje eu vou pregar sobre tal coisa, só que ele vai pregar na linha dele. Aí é o problema. Por exemplo, eu não entro em calvinismo e arminianismo no culto de domingo. Sou arminiano, assembleiano, pré-tribulacionista, já falei que sou corintiano, esse mesmo foi pra fora. Mas no domingo não cabe. Domingo é João 3,16 e claro, eu falo de muita coisa. Tô pregando as cartas de Paulo. Sim. Eu chego em Corinto, eu vou falar de casamento, eu vou falar de moralidade sexual, eu vou falar de relação de trabalho, eu vou falar de tudo isso. Mas, ali ó, o pastor Walter sempre fala, se você citar a Bíblia, você não precisa pedir desculpa. Agora, se você colocou sua opinião em cima do que a Bíblia disse, aí você vai ter que se desculpar com as pessoas, se redimir. Por quê? Porque você colocou uma opinião que é sua e ninguém quer saber da sua opinião. Saber da Bíblia. É porque é muito difícil ser pastor da internet porque você não tem esse acompanhamento que você tá falando. Exato. Aí você solta alguma coisa, uma pessoa entende do jeito dela e você não consegue, porque não tem o tratamento pessoal. Por exemplo, meu Insta é aberto. Não fecho ele, é aberto, não tem nada pra esconder. E aí toda vez que eu vou lá e comento alguma coisa de política e alguma postagem, o pessoal vai lá no meu Instagram, aí comenta lá, você, pastor ladrão, como é que ela... Esse dia o cara mandou, como é que ela na sua igrejinha de parede preta? Nossa. Como é que não sei o quê? Porque aí eu falo, aí a minha esposa briga comigo, ela fala, você fica arrumando encrenca. Eu falo, não, é que tem hora que eu só dou uma opiniãozinha aqui pra engajar, pra movimentar, mas aí os caras entram e já vêm, não me conhecem. Então quem não me conhece, não me importa se o cara falou de mim, quem não me conhece. Mas tem pastores que, igual você falou, o nicho deles além de ter uma igreja, acho que talvez o ministério deles é um ministério mais voltado para a internet e ele consegue expor muito bem o conteúdo dele. Sim. Consegue pegar o texto bíblico e transpassar. Uhum. Você vê alguma uma transferência, oh meu Deus. Transferência de unção. Transferência de unção, Você vê algum... Essa é forte. Algum líder que tem se destacado nisso, que a gente olha e fala, esse é um bom líder para se escutar, um bom pastor para se escutar, porque ele defende muito bem a Bíblia. Tem alguns aí para dar até de dica pro pessoal, cara, porque a gente às vezes fica igual filme, procurando... É igual pastor pregação, procurando uma pregação. Exatamente. Eu sou uma pessoa que, embora eu não brigue muito na internet, eu tenho minhas opiniões. E eu não gosto de mureteiro. Eu sempre falo que,
Não dá pra ser crente laodiceio, não. Dá pra ser laodiceio, não. É quente ou frio. O morno. Então, falando de pastor de internet, é que acabo vindo de um pouco de cada um, cara. Porque quando o cara também começa a dar muita opinião, ele comete excessos. Comete. Não tem como. Então você tem, não falando de área teológica, às vezes eu tenho discordâncias teológicas com o outro, mas eu gosto muito do Davi Lago, que hoje não pastoreia uma igreja, mas é um pastor. Então eu já tive a oportunidade de estar com ele algumas vezes. É um cara, do jeito que ele é no púlpito, ele é na mesa, engraçado, fala, conhece muito, é um advogado. É um cara que está atuando muito nisso. Com relação à política, aí é gosto meu, cada um tem o seu gosto. Eu gosto muito do Kriegner, do Henrique Kriegner, que é da Zion. É um cara também que já tive a oportunidade. Fiz um podcast com ele já também, já levei ele no podcast lá. Legal. Ele fala muito de política, hoje ele tá na Jovem Pan. Eu acho que o pastor Silas Malafaia comete os seus erros muitas vezes de querer ser o Samuel de um Saul hipotético que ele quis fazer. Então, é amigo lá do ministério lá, mas eu não... Então, o Theo Hayashi para liderança eu sempre admirei muito nos meus tempos de jovem, meus tempos de Dunamis. Também tive. Todo mundo teve um tempo no Brasil assim. O Douglas Gonçalves é um cara que começou na internet. Ele é o caso, assim, eu acho que só ele que começou na internet e depois foi pro físico. O Jesuscope começa na internet e depois torna uma igreja, tanto que para ele é muito difícil, eu vejo, ter a igreja local, porque ele é um movimento de internet. Eu fui lá na igreja dele uma vez e você vê, cara, não caberia todo mundo do Jesuscope aqui. Mas ali é a igreja, não tem nada a ver com o Jesuscope na essência das pessoas, porque elas estão ali para congregar. Mas quem vai atrás do Douglas, muitas vezes atrás do cara da internet. Então são esses nomes, mas outros eu acompanho bem pouco, assim. O meu pastor Walter eu gosto bastante, ele é um cara só teologia mesmo, ele vai falar de quase nenhum outro assunto dele, é teologia o negócio dele. E alguns outros, eu gosto muito do César Cavalcante, é um cara que eu ouço bastante. Gosto do Elias Soares, não cantor, o cantor eu gosto também, mas eu tô falando do outro, do pregador. Sim. O Hernandes Dias Lopes é alguém que eu tenho livros dele, eu gosto bastante também. Que é o presbiteriano mais avivado, pentecostal. Mais pentecostal do Brasil. Não é calvinista, não é. Né? Então, é um cara que eu admiro e sofre muito por ser assim, sofre muitas críticas. Verdade. E tem uns outros que eu vivo com amor e ódio, cara. É o Iago Martins, um dia eu gosto muito dele, outro dia eu não aguento ouvir ele, mas esses dias eu tava ouvindo porque eu gosto das opiniões dele. Aí ele mete a Insider no meio, uma propaganda. E agora ele tá cheio de propaganda dele, a Growth, ele tá todo bodybuilder agora. Tá com cabelão. Eu sempre brinco que quando você vai pra internet, cara, não importa a linhagem do cara, no final ele vai te vender um curso. Então saiba que você tá indo ouvir alguém que vai te vender um negócio no final. Então não vai inocentão. Eu gosto de fulano porque ele... Não, cara, ele só tá esperando. Ele só tem mais paciência. Aí no final ele vai falar, quer aprender? Só clicar aqui embaixo. Só clicar aqui. Não tem nada contra também. Muito bom. Bastante referência, né? Boa. Bastante gente boa. E é muito que eu também me espelho muito nesses pastores e líderes que você falou aí. Tem outros também que eu gosto muito, mas eu acho que é muito importante ter um aval de um pastor, sabe? De passar por um filtro. Pastor, quem que é? Eu pergunto para alguns pastores próximos, quem que você gosta de escutar? Para eu também escutar. Porque às vezes a gente se perde em tantas pregações que são banais. Eu falo muito isso. O cristão, ele fica muito preso. Pode música do mundo, não sei o quê, mas ele também precisa entender. Igual eu falo pra galera, por exemplo, nós somos uma igreja arminiana. A Assembleia de Deus ela é arminiana, mas hoje eu até brinco que é o neocalvinismo, mas que é uma galera mais jovem. Alguns vieram de igrejas neopentecostais e por traumas, por problemas, se frustraram e foram para um outro lado. Então, se lá eu era o rei e Deus tinha que ser meu servo, eu tô indo para um lado agora. Eu encontrei no calvinismo a questão da depravação total e é isso mesmo. E eu falo sempre pra galera dosar muito. Meu arminiano, aí cantaram esses dias uma música lá na igreja lá da Juliane Souza, que ela fala: a sua irresistível graça me alcançou.
E, cara, é linda a música, mas eu falo, pra uma teologia arminiana, a irresistível graça, ela não enquadra ali na gente. É tão irresistível. Ela é da Tulipe, ela é do... Então, cantar isso numa Assembleia de Deus... Aí eu falei, pessoal, falei pra banda. Falei, vocês cantaram, ok. Não tô falando que não pode cantar de novo, a música é linda e beleza. Mas tomem cuidado com isso. Porque você pode acabar ensinando errado, porque você só tá preocupado com a melodia. A gente até entra em música aqui. Você só tá numa melodia. A mesma coisa, o cara é da hora como líder. Mas e a teologia dele? Então tem alguns líderes que eu admirava muito como líder, mas eu não indicava pra ninguém, porque eu falava, mano, eu tô sabendo filtrar o cara. Mas se eu indicar esse cara pra um membro daqui da igreja, ele vai abraçar tanto o cara, que ele vai abraçar a transferência de unção, ele vai abraçar a maldição hereditária, ele vai abraçar um monte de coisa que a gente... Confissão positiva. Da mesma maneira que eu digo que é você pegar um cara que vem com um violãozinho, com a barbinha, com a linguagem nordestina, falando de que o evangelho é simples, e você pode acabar abraçando daqui a pouco uma missão integral de uma forma errada. Sabe? Achar que ser crente é ser o pobrezinho miserável lá, que se você é rico, você é inimigo de Deus, e a gente vai cair quase num marxismo cultural do que num evangelho. Então o evangelho ele é pro pobre, ele é pro rico, ele é pro branco, ele é pro preto, ele é pro japonês, ele é pro chinês, o evangelho é pro pecador. Pro corintiano. Pro corintiano, é difícil, né? É engraçado, né? Porque Corinto era um termo, cara. Você chamar alguém de Coríntia era chamar de pervertido. Mas até hoje. Aí eu falei isso na igreja, os caras falaram, mas hoje também, pastor. Tem coisas que não mudam. Né? Tem coisas que não mudam. Pode passar 2 mil anos. Tem coisas que não mudam. Não. É isso. Então, assim, reter o que é bom. Hoje em dia não tem como. Eu falo pra galera, não tem como. É igual o pai que vai falar pro filho, você não vai... Cara, não tem como. Meu filho não vê tela. Não vê na sua casa, filho. Porque ele vai estar na escola, tem tela. Ele vai estar no hospital, tem tela. Ele vai estar em todo lugar, tem tela. Ele vai no banheiro, tem tela. Vai no avião, tem tela. Na igreja. Ele não vai cegar seu filho? Virou Sansão, vai furar o olho dele? Então, ou seja, é ensinar, filho, retém o que é bom desde pequeno. Não vou te impedir de conhecer isso aqui, mas retém o que é bom. Muito bom. Ô, pastor André, queria te fazer uma pergunta que a gente faz para todos os nossos convidados que vêm aqui, que é uma marca que a gente quer deixar no nosso podcast. Nós queremos que você resuma a Bíblia em uma frase. Então, que frase para você resumiria a Bíblia toda? Assim? Cara, eu vou facilitar para mim, cara. Eu vou pegar o que o João escreveu, 3,16. Mais um, Bruno. Mais um. Deus amou. É incrível como esse versículo resume, né? Mas resume, cara. Pode falar que é lindo, velho. Deus amou o mundo de tal maneira, olha isso, não foi pouco, não foi muito, foi de tal maneira, que deu seu filho unigênito. Ele não deu seu primeiro, segundo, terceiro, unigênito, único em essência e essência de Deus ali, único igual com ele. Não foi um filho por adoção. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então você tem aí o amor de Deus derramado sobre as pessoas, você tem o plano da salvação, você tem a redenção de Cristo, você tem um chamado para as pessoas e resumindo o que é a Bíblia e o que é a igreja também. Porque a igreja ela não é para te colocar em status social, a igreja não é para te dar cesta básica, a igreja não é para salvar seu casamento, a igreja ela faz tudo isso, mas a igreja veio para resolver o problema do pecado. Ela é uma agência de Deus e Deus veio para resolver o problema do pecado com Cristo, e a igreja é a maior agência de Deus na terra para isso. Então, João 3,16 resume a Bíblia para mim. Muito bom. Muito bom. Esse versículo é demais mesmo. É demais. Vou até tatuar ele, não vou não. Faz na igreja. Com a igreja, isso, é boa ideia. Pra não esquecer. Ninguém nunca pensou nisso, cara. Caramba, ninguém nunca pensou em tatuar um versículo. Eu nunca vi na internet, igreja nenhuma fazendo. Pastor, foi um prazer ter você aqui. É muito bom ver um pastor jovem, pastor posicionado, pastor com boas referências, com boa teologia, com um péssimo time, mas assim foi... É o espinho na carne pra que eu não me glorie. Mas foi um prazer mesmo te conhecer, acho que vai impactar muitas pessoas que ouviram esse podcast. Amém. Que Deus continue te abençoando sua igreja, seu ministério, e conte com a gente também para próximos eventos aí. Amém. Eu que agradeço todos vocês, Bruno, Ronaldo, Lucas, dizer que foi um prazer estar aqui com vocês.
prazer conversar no online, no offline também. Eu gosto, como dizem, né? O que importa são os amigos que nós fazemos pelo caminho, né? É verdade. E que Deus abençoe vocês e prospere muito esse projeto. Amém. Que cada pessoa que sentar aqui, ela agregue para vocês, agregue para aqueles que estão assistindo e que Deus mantenha sempre o coração de vocês assim, humilde e intencional. Amém. Amém? Amém. Obrigado. Glória a Deus. Amém. Muito obrigado, pastor. E você que assistiu até o final, não esquece aí de seguir a gente, deixa a curtida no vídeo porque ajuda, deixa comentário, compartilha, tudo isso ajuda a gente ao canal crescer, a nós podemos continuar levando na internet aí a palavra do reino de Deus, o anúncio do reino de Deus. Então Deus abençoe, galera. Obrigado por ter ficado com a gente. Um abraço. Galera, Deus abençoe.